E nessa aula, nós temos aqui uma mandala de 30 centímetros de diâmetro, já com todas as linhas guias traçadas. Então aqui eu tenho 16 linhas guias traçadas no total para a gente começar a nossa mandala. Então eu vou pegar aqui o meu lápis branco. É importante, né, nessa primeira parte aqui, que você tenha o lápis ou branco, ou pode ser o grafite também, esteja bem apontado, com a ponta bem fininha, para que os círculos fiquem bem delicados, bem fininhos, tá bom? Porque se ficar grosso, pode ser que atrapalhe ali na hora de fazer o pontilhado em uma ordem, né? Então é importante que esteja bem apontado. Eu vou pegar aqui uma régua, minha régua aqui de 30 centímetros, mas se você tiver uma de 40 ou uma de 15, pode ser também. Então, com a minha régua, eu vou posicionar o zero aqui bem no centro da mandala. E eu vou deixar ela bem alinhada com essa linha aqui na horizontal. Ok? Aqui o zero e bem alinhadinha aqui com a linha que está traçada já na mandala. Eu vou marcar, fazer uma marcaçãozinha, pode ser um tracinho, uma bolinha, aqui no meio centímetro. Faço uma leve marcação. Agora que eu tenho essa leve marcação, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar aqui o meu lápis no compasso. Se você tiver aquele outro tipo de compasso que tem a ponta que já vem com o grafite, não tem problema, pode usar normalmente, tá? Depende muito do modelo de cada um. E aqui eu vou colocar a ponta seca do compasso, que é essa pontinha aqui que não tem grafite, no centro, tá? Bem no meinho da mandala. E eu vou fechar aqui o meu compasso de modo que eu alcance essa marcação que a gente fez de meio centímetro. Eu posicionei o meu lápis em cima da marcaçãozinha que eu fiz aqui de meio centímetro. E eu vou fazer um círculo, traçar um círculo, bem pequenininho mesmo. Aqui vai ser o ponto de partida da nossa mandala. Bom, esse círculo eu vou reservar, eu não vou pintar ele por enquanto, eu vou pintar ele só quando a mandala estiver já completamente preenchida, toda pontilhada. Vou deixar ele por último. Eu vou deixar ele por último por quê? Porque muitas vezes durante a arte pode ser que eu decida fazer um círculo e eu tenha que colocar novamente o compasso aqui no centro e fazer algum traçado. E se ele tiver com tinta aqui no meio, vai estragar a tinta, né? Vai estragar o pontilhado e acaba sujando o compasso também. Então eu deixo ele livre e no final eu preencho. Bom, próximo passo é a gente fazer mais um círculo. Eu vou pegar então aqui a minha régua novamente, vou posicioná-la aqui no zero, aqui no centro, vou alinhar aqui com a linha, com essa linha aqui na horizontal, e eu vou fazer mais uma marcação. Eu vou pegar aqui o meu lápis branco. E eu vou fazer uma marcação menor que meio centímetro. Vai ficar um círculo bem fininho aqui. Então aqui, ó, daqui pra cá eu tenho meio centímetro. Só que eu não vou marcar aqui, eu vou marcar um pouquinho mais pra cá, metade de meio centímetro. Vai ficar quase rente aqui ao nosso círculo. E agora que eu tenho essa marcação aqui, eu vou novamente colocar a minha ponta seca do compasso aqui. Vou abrir o compasso de modo que fique a pontinha aqui do grafite ou do lápis bem em cima dessa marcação. E eu vou traçar mais um círculo partindo dessa marcação que eu fiz. E vai ficar assim, bem fininho. Agora, novamente eu venho aqui com a minha régua. E eu vou colocar o zero nessa parte aqui, nessa borda do círculo que a gente acabou de traçar. Então, coloco o zero aqui, ó. Repare que não é mais ali no centro que eu coloco a régua, o zero, mas sim aqui, ó, no último círculo que a gente traçou. Deixo alinhado aqui a régua. Vou pegar o meu lápis
e vou fazer mais uma marcação. Essa marcação que eu vou fazer vai dar 1 centímetro. Ó, aqui tenho 1, marquei. E agora eu venho com o compasso, coloco a minha ponta seca e vou fazer o traço partindo dessa marcação aqui. Vou fazer o círculo, na verdade. Posicionei aqui o meu lápis na marcação e eu vou traçar. Ok? Então, estamos construindo aqui a nossa mandala. Agora, eu vou traçar mais um círculo, partindo desse último que nós traçamos. Vou posicionar o 0 aqui, alinho a régua. E agora, eu pego o meu lápis e vou marcar 2 centímetros. Aqui do 0 ao 2, faço a marcação. Agora que marcamos 2 centímetros aqui, é só traçar o círculo, posicionar a ponta do lápis bem aonde a gente marcou e fazer o círculo. Agora, eu vou traçar um espacinho de meio centímetro, colocando o 0 aqui na ponta do círculo que a gente acabou de traçar e fazendo uma marcação de meio centímetro com o lápis. Que é onde vai ser a nossa linha da transição de um padrão para o outro. Opa! E novamente, vou aqui traçar o círculo onde fizemos aqui a marcação. Agora, novamente com a régua, vou posicionar aqui bem onde a gente traçou esse círculo de meio centímetro, alinhar, e agora eu vou marcar 3 centímetros. 0, 1, 2, 3, aqui. E traço novamente o círculo a partir dessa marcação. Vou fazer agora mais uma marcação de linha de transição. Posicionar a régua aqui onde a gente fez o último círculo, alinhar, e eu vou marcar meio centímetro. E vou traçar o círculo aonde eu marquei. Opa! Ok? Agora, como a gente vai expandir as pétalas, né? Nós temos uma marcação de 2 centímetros aqui, de 3 centímetros aqui. Agora, eu vou fazer mais uma marcação de 4 centímetros para dar a sensação de crescimento aqui da nossa pétala. Para que a gente tenha um espaço maior para fazer uma pétala cada vez maior. Então, vou posicionar aqui e marcar 4 centímetros. E traçar o círculo novamente. Agora nós temos a bordinha para fazer. Então essa bordinha eu vou fazer mais meio centímetro aqui. Dessa borda, desse círculo de 4 centímetros pra cá, meio centímetro. Vou fazer mais uma marcação aqui de meio centímetro, mais uma e mais uma, tá? Que aqui vai ser o finalzinho da nossa mandala. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 marcações com distâncias de meio centímetro. E vou
traçar um círculo para cada uma delas. Prontinho, o esqueleto da nossa mandala está pronto. E eu vou mostrar para vocês como ela irá ficar pontilhada, para vocês terem uma ideia e entenderem como funciona essa montagem aqui da estrutura. Então, nós temos aqui a mandala pronta, né, que é essa mandala que nós vamos pintar, tá? E aqui, olhando a mandala pronta, vocês já conseguem entender como funciona essa estrutura que a gente criou, esse esqueleto, né? O miolinho dela, né, onde vão ter os pontinhos alongados e a pétala menorzinha, né, que é essa aqui no tom lilás, que vai ficar aqui dentro, onde a gente marcou os 2 centímetros. A linha de transição com meio centímetro são todas essas daqui nesse tom mineral, né? Essa aqui tem meio centímetro, essa tem meio centímetro e essas daqui também tem meio centímetro, que é aquela borda que a gente acabou de traçar. Essa azul, as pétalas na cor azul, é a pétala do meio, que é essa aqui, que a gente traçou 3 centímetros, aí vem a linha de transição e vem a pétala maior, com os detalhes, floral, né, com floral, que tem um espaço de 4 centímetros, que é referente à nossa, aqui ó, quase na borda, ok? Vou mostrar mais pra baixo aqui pra você, aqui ó, 4 centímetros, que é onde vai ficar esse desenho aqui, esse pontilhado. E aqui a borda será toda pontilhada em tom mineral e o tom azul, que é onde a gente traçou meio centímetro para todas essas linhas aqui, ok? Então, só para ter uma ideia de como vai ficar, de como é o esqueleto e como ela é pronta, agora vamos começar o nosso pontilhismo. Bom, vamos começar agora, então, a pintura aqui da nossa mandala. Vamos começar preenchendo o miolo da mandala, esse centro. Então, a primeira tinta que eu vou utilizar será a cor mineral, tá? A cor mineral, pra gente fazer esse contorno em volta do círculo que nós vamos deixar sem tinta por enquanto. Então, eu vou usar aqui o pinta-bolinhas, né, onde cada ponta tem um número, para facilitar para vocês que estão começando e tem o pinta-bolinhas, tá? Pra gente se orientar melhor quando eu for utilizar cada ponteira deles. Então, eu vou começar aqui com a ponteira do pinta-bolinhas número 1, para fazer esse primeiro pontilhado. Todas as cores que eu estou utilizando aqui nessa mandala, eu vou deixar aqui embaixo num documento, para vocês acessarem aqui embaixo o documento com toda a descrição das cores que eu estou utilizando, tá bom? E uma dica para você que não tem godê começar é utilizar essa caixinha aqui, né? Na verdade é um plástico que vem quando a gente compra ovos no mercado e dá perfeitamente pra gente utilizar a tinta aqui, fazer as misturas, né? Então eu acho uma forma bem prática da gente trabalhar, porque porque o pontilhismo ele exige que seja uma superfície funda, né? Pra gente afundar o boleador e carregar a tinta, né? Então, essa superfície aqui plástica do ovo, ela acaba sendo perfeita para isso. Então, aqui a ponteira número 1 do meu boleador, eu vou mergulhar na tinta mineral e eu vou fazer os primeiros pontinhos. Um ao lado do outro, tomando cuidado para não encostar um pontinho no outro. E procurando sempre manter a mesma distância. Eu vou girando aqui o meu MDF, porque eu gosto sempre de fazer de baixo para cima o pontilhado. Acredito que dessa forma
facilita ir girando o MDF conforme você for fazendo os pontinhos. Vou girar aqui mais uma vez. E fazer aqui até o final. Se por acaso você chegar no finalzinho do círculo e sentir que não vai caber aqui o pontinho, né? Você tem um espaço que cabe 2 pontinhos, mas meio apertado, eu sugiro que você pegue uma ponteira menor e faça 2 pontinhos bem pequenininhos aqui e vá com um palitinho de dente ajustando o tamanho deles, tá? Pronto, finalizamos esse primeiro pontilhado na cor mineral. Agora, eu vou continuar com a cor mineral, mas eu vou utilizar agora para fazer esse ponto, que é o ponto alongado, famoso puxadinho, né? Muitas pessoas falam que é o puxadinho. Eu vou fazer com outro tipo de boleador, que é esse boleador aqui, que parece uma caneta, que vocês encontram facilmente no Mercado Livre, AliExpress. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês algumas sugestões também, tá bom? No documento. Então, eu vou usar aqui o mineral e a ponta menor do boleador verde. Vou mergulhar e de baixo para cima eu vou fazer o puxadinho, ponto alongado. Ponto alongado, gente, é interessante ter a tinta sempre bem fluida, tá? Se a tinta estiver grossa, o ponto não sai bom, o ponto não vai deslizar. E aqui eu vou dar uma pequena distância e vou fazer um outro ponto alongado aqui ao lado. Mais uma pequena distância, aplico a tinta e puxo. Conforme eu vou puxando, eu vou deixando a minha mão mais leve, cada vez mais leve. Porque dessa forma, a gente consegue dar esse movimento, né? Que fica mais fininho aqui. A tinta vai acabando, ele vai afinando automaticamente, mas se você colocar menos pressão na mão, ele vai ficar mais modelado, mais bonito. Aí eu vou girando. É importante a gente sempre, se você for fazer de baixo para cima, né, de cabeça para baixo, que nem eu estou aqui nessa posição, você sempre deixar o MDF aqui reto, né, em relação à sua posição. Porque se a gente for fazer esse ponto sem deixar o MDF reto pra gente, pode ser que a gente for, por exemplo, eu for fazendo assim, ó, continuo fazendo e aí tá lá em cima, ali do lado, na diagonal, e eu puxo, pode ser que o ponto saia torto. Então é interessante você manter esse hábito de sempre ir girando o MDF, deixando reto pra você e ir puxando, pra gente ter uma melhor noção da direção que o ponto vai. Você pode perceber que não necessariamente eu tô fazendo ponto em cima das linhas guias, né? Não precisa se prender às linhas guias, não nesse momento. Aplico e puxo. Dou a distância, aplico e puxo. E vou fazer isso até o final. Se
você quiser fazer esse ponto alongado, né, o puxadinho com o pinta-bolinhas, dá pra fazer também. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra você como dá. Vou utilizar a ponta número 1 e a cor que eu vou utilizar é o azul hortênsia, que é essa cor aqui da Acrylex, acrílica fosca. Eu vou despejar aqui no meu godê. Eu venho aqui com a ponta número 1. Vou aplicar aqui um pouquinho de tinta na pontinha, vou mergulhar o boleador. Aqui nesse espacinho, vou ajeitar aqui o meu MDF. Venho aqui entre um espaço e outro, de cima para baixo agora, aplico e puxo. Aqui, fazendo um outro aqui para você ver. Aplico aqui a tinta no comecinho, de cima para baixo agora, a gente inverteu a posição e puxo. Carrego o meu boleador, aplico a tinta e puxo. Então, esse ponto dá para fazer tanto com a caneta boleadora, quanto com o pinta-bolinhas, qualquer espessura que você quiser. Aqui no caso eu estou usando a ponta número 1 do pinta-bolinhas. E agora o miolo da nossa mandala está completo, tá? Utilizamos aqui 2 tons e nós vamos começar agora a fazer as mini pétalas que vai completar esse miolinho. Agora eu vou mudar o tom, vou utilizar tons lilás, começando pela tinta metálica mais escura no meio da pétala, que é a tinta magenta da Metal Colors, da Acrylex. Depois eu vou colocar a cor lilás da Metal Colors para completar a pétala. E no miolinho eu vou fazer com o azul hortênsia. Então vamos começar aqui fazendo o miolinho da pétala. Para fazer o miolinho da pétala, eu vou utilizar a ponteira número 4 do pinta-bolinhas. Vou mergulhar a ponteira no azul hortência. E eu vou fazer pequenos pontinhos bem rente aqui ao primeiro pontilhado que a gente fez, tá? Mas eu não vou fazer em todas as linhas, eu vou fazer em uma, eu vou pular a outra e venho fazendo aqui na outra. Então, faz uma, pula a outra. Quando você estiver fazendo o miolinho das pétalas, é importante você se atentar a deixar a bolinha, né, esse miolinho aqui da pétala bem centralizado na linha, nem mais pra cá, nem mais pra lá a bolinha, porque isso pode comprometer a simetria da sua pétala, tá? Então, pulei mais um miolinho de pétala aqui. Vou girando e vou completando até o final.
Pronto, agora que todos os meus miolinhos estão lá no lugar, vou começar a pétala. Então, eu vou voltar aqui para a ponteira número 1 do Pinta Bolinhas e eu vou utilizar a cor magenta da Metal Colors. Então, aqui com a ponta número 1 eu vou mergulhar e vou fazer primeiro pontinho de cada pétala. O primeiro pontinho vai ser bem aqui em cima da linha guia no centro. E é importante você não colocar o pontinho tão perto do miolinho azul, tá? Vocês podem reparar que eu vou colocar uma certa distância aqui de um pontinho e outro. Não coloquem coladinho, deem um espacinho bem pequenininho e pontilhem. Esse espacinho aqui que nós vamos dar entre o miolinho azul e o primeiro pontinho na cor magenta é para que a gente possa fazer o formato do biquinho da pétala, para não ficar arredondado, e sim um formato de biquinho. Vou continuar com a ponteira número 1 do boleador e eu vou fazer mais um pontinho aqui ao lado para ir descendo agora. E aí eu venho descarregando aqui. Faço um bem miudinho ali no final. Vou mergulhar mais um pouquinho aqui, eu vou fazer do outro lado. Então, eu venho aqui abaixo do primeiro pontinho magenta e ao lado do miolinho azul, faço um pequeno pontinho e venho descarregando a tinta até o finalzinho aqui, contornando o miolinho azul, tá? Nós fizemos o nosso primeiro adorno aqui dessa mini pétala. E agora, eu vou continuar com esse mesmo tom magenta, porém agora eu vou mudar para a ponteira número 2 do Pinta Bolinhas, número 2. Vou mergulhar aqui o número 2, né, a ponta número 2 do nosso Pinta Bolinhas. Vou fazer um pontinho, dessa vez agora o segundo pontinho aqui no centro pode ser próximo ao primeiro, tá? Você não precisa dar aquele espacinho. Agora a gente vai mergulhar de novo e fazer um segundo pontinho ao lado e descer. 1, 2, 3, 4, né? Vocês podem perceber que eu simplesmente fui contornando esse movimento que a gente criou aqui no primeiro pontilhado. Eu vou mergulhar novamente a ponta número 2, fazer mais um pontinho aqui ao lado e abaixo do primeiro e vou descer. Descarregando a tinta até o final. E agora eu vou fazer esse mesmo miolinho, nessa mesma pétala, nessa mesma sequência, nesse miolinho aqui azul. Então, eu vou mudar agora para a ponteira número 1 e vou fazer em todas as pétalas com o número 1 primeiro, e depois eu venho preenchendo com o número 2. Mergulho o meu boleador, faço o meu primeiro pontinho mais distante, não tão perto do azul, mergulho novamente abaixo e ao lado e venho descendo, ok? Mergulho novamente o boleador, coloco aqui mais um pontinho e venho descendo, contornando o miolinho azul. Eu vou fazer isso nessa aqui também. Mergulho o boleador, faço um pontinho mais distante, mergulho novamente, faço outro pontinho ao lado e abaixo e venho descendo. Repito o processo. E eu vou fazer isso, né, esse pequeno miolinho com a ponteira número 1 em todos. Pronto, agora que eu terminei todos os pontinhos com o número 1 do Pinta Bolinhas, eu vou trocar a ponta e vou pro número 2, tá? E com a mesma tinta magenta da Metal Colors,
metálica. Eu vou molhar aqui a minha pontinha, vou fazer o primeiro ponto próximo a essa fileirinha aqui, é esse pontinho primeiro que a gente fez mais afastado. Dessa vez eu faço próximo e não afastado. E mergulho novamente a ponteira número 2. Ao lado e abaixo desse segundo pontinho, eu venho apertando e descarregando toda a tinta até chegar aqui ao final. Novamente eu molho o meu boleador, faço o pontinho ao lado e abaixo e venho descarregando até o final, para formar o centro da nossa mini pétala. Vou fazer mais um aqui para você acompanhar. Então, eu estou aqui de frente e de ponta cabeça, né? Fazendo de ponta cabeça a minha pétala. Vou mergulhar, fazer o primeiro pontinho, mergulho novamente e venho fazendo o segundo ao lado e abaixo e descarrego, contornando até o final. Mergulho novamente, mais um pontinho e venho descarregando até o final, ok? E eu vou fazer isso em todas. Como vocês podem ver, já está tomando o formato de pétala. Agora eu vou só aumentar aqui, preencher ainda mais essa pétala fazendo o mesmo processo. Porém agora eu vou trocar a cor, eu vou utilizar uma cor mais clara, porque eu queria mesmo esse miolinho mais escuro. Eu vou utilizar a Lilás da Metal Colors, que é uma tinta metálica também. E para seguir aqui os pontinhos de forma crescente, eu vou utilizar agora a ponta número 3 do pinta-bolinhas. Então, vamos lá. Vou começar aqui mergulhando a ponteira número 3. E venho fazendo o primeiro pontinho logo acima, nessa direção, rente ao último pontinho que a gente fez aqui nessa linha. Então, ficou assim, mais um pontinho. Após esse pontinho, eu vou mergulhar novamente. E vou fazer um pontinho abaixo e ao lado aqui desse primeiro ponto. Vou mergulhar novamente e vou fazer um segundo ponto acompanhando esse movimento aqui, após esse segundo ponto logo abaixo aqui. Vou fazer o segundo aqui e venho descendo, descarregando a tinta até o final, contornando o formato da pétala. E faço o mesmo processo do outro lado. Mergulho a tinta. Aplico o primeiro ponto, abaixo e ao lado, mergulho a tinta novamente, aplico o segundo ponto e venho descendo, descarregando a tinta suavemente. E vou fazer aqui mais uma para você. Mergulhei, um ponto nessa direção, né, na parte central da pétala, mergulhei novamente, fiz mais um pontinho. Mergulhei novamente, fiz o segundo pontinho e venho descendo, descarregando até o final, contornando a pétala. Primeiro ponto, segundo ponto e descarrega. E eu vou fazer esse processo em todas as pétalas, até terminar, para depois a gente passar para outra ponteira do pinta-bolinhas. Então, vamos lá.
agora todas as nossas pétalas já estão ficando cada vez mais preenchidas, as mini pétalas. Agora eu vou usar a ponteira número 4 com a mesma cor para continuar o contorno dela. Então, mergulho aqui a ponteira número 4, carrego aqui de tinta, vou fazer o primeiro pontinho, vou mergulhar novamente, fazer mais um pontinho ao lado e abaixo, e vou fazer mais um pontinho ao lado e abaixo, esse último ponto, e vir descarregando, contornando a pétala até o final. Mais uma vez, carrego o boleador, faço um pontinho ao lado e abaixo desse primeiro central, faço mais um, e agora sim eu venho descarregando, contornando toda a minha pétala até o final. Vou fazer aqui mais uma vez para você ver. Carrego o meu boleador, faço um ponto central, carrego novamente de tinta, faço ao lado e abaixo outro ponto, vou fazer mais um ponto aqui, e venho descarregando, contornando, até a tinta ir acabando, e o pontinho ficar automaticamente menor ali no final. Mais um, carrego e faço outro ponto cheio, e venho descarregando, ok? E a nossa mini pétala vai ficar assim. Agora eu vou fazer esse mesmo processo em todas. E a nossa mini pétala ficou assim. Agora, nós vamos fazer os detalhes das florzinhas, que vão vir bem aqui no centro, fazendo esse preenchimento aqui em cima, entre uma pétala e outra. Eu vou começar com a cor orquídea, que é essa cor linda aqui, da acrílica fosca 915 orquídea. Vou colocar essa tinta no meu godê. Então, ela está aqui, lembrando que a consistência da tinta tem que estar bem fluida, não pode estar grossa para fazer esse próximo adorno que nós vamos fazer. Então, eu vou utilizar, para fazer esse adorno, o pinta-bolinhas com a ponteira número 3. Eu vou mergulhar aqui na cor orquídea. E eu vou fazer aqui de baixo para cima, colocando um pinguinho de tinta aqui, vou mergulhar mais um pouquinho. Um pinguinho de tinta aqui e vou fazer um ponto alongado. Deixando a mão bem leve conforme for descendo e vem até o final. Eu vou fazer isso em todas as pétalas. Mergulho o boleador, aplico o pontinho e venho fazendo ponto alongado até o final. Vocês podem reparar que eu estou me guiando por essa linha aqui, por essa linha base, que é a nossa linha guia. Então, façam em cima da linha guia para ficar bem retinho e bem centralizado. Vou mergulhar mais um pouquinho aqui e vou fazer mais um pontinho aqui.
Se você perceber que seu pontinho não ficou tão retinho, você pode pegar um palitinho de dente e dar uma arrumadinha nele. Como, por exemplo, esse aqui não ficou tão retinho. Eu venho aqui com o meu palitinho de dente e dou uma ajeitadinha aqui nele, de leve, com bastante cuidado, para ele ficar mais retinho. Então, vamos lá, novamente, vamos fazer em todos. Agora que eu fiz uma parte da florzinha com o orquídea, eu vou mudar a cor. Eu vou pegar o lilás, que é esse tom aqui 528 da acrílica fosca, e vou fazer mais um ponto alongado ao lado, só que dessa vez o ponto alongado vai ser levemente curvado. Eu vou utilizar a mesma ponteira, o número 3. Olha que linda que tá ficando a nossa paleta de cores, bem delicada, do jeito que eu gosto. Eu gosto muito desse estilo de paletas mais românticas e mais delicadas. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu já coloquei o tom lilás e com a ponteira número 3 eu vou fazer o mesmo processo, só que ele um pouquinho mais curvado. Então eu vou mergulhar. Vou posicionar aqui ao lado, só que eu vou posicionar um pouquinho abaixo, ó, não coloco aqui rente à linha. E eu venho puxando e dando uma leve arredondada e levantando aqui a mão, tirando a pressão da mão. E vou fazer aqui no outro cantinho também. Vou mergulhar abaixo e vou fazer uma leve curva, tirando a pressão da mão e descendo. Vou fazer mais um. Com o boleador carregado de tinta, posicionei. Posso até descarregar aqui do lado já, porque eu coloquei bastante tinta. E eu venho descendo e arredondando, descendo e arredondando, tirando a pressão da mão cada vez que você vai ali pra baixo. E eu vou fazer isso em todas. Quando você for fazer esse processo, tente não colocar muita tinta na ponta do boleador, porque o espacinho que você tem aqui é pequeno. Então, se tiver muita tinta, você vai borrar, não vai ficar um efeito legal. E agora eu vou trocar a ponteira, eu vou utilizar uma ponteira mais fina, a número 2. E eu vou trocar também a tinta, tá? Na verdade não trocar, mas eu vou jogar um pouquinho do branco nessa tinta aqui, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais clara, o tom lilás. Vou colocar umas gotinhas, ó, algumas gotinhas do branco. Eu vou pegar um palitinho e vou misturar, porque eu quero clarear esse tom para dar um efeito de tom sobre tom na nossa florzinha. Vou colocar um pouquinho mais de branco, que não clareou tanto quanto eu queria. Então, vou colocar mais algumas gotinhas. E vou mexer. Agora eu acho que já ficou legal, então eu vou utilizar a ponta número 2, a ponteira 2, que é mais fininha, e vou pontilhar com esse lilás que ficou um pouquinho mais claro. Vou pontilhar um pouquinho abaixo
desse segundo que a gente fez, né? Desse segundo ponto arredondado. Ó, vou colocar aqui pra você ver, ó, bem abaixo aqui. E vou fazer a curva bem suave. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, ainda não clareou tanto quanto eu imaginava. Então, eu vou jogar um pouquinho mais de branco pra dar um efeito mais claro. Então, vamos lá. Número 2. Aqui. Vou mergulhar com pouca tinta, lembra? O espaço tá ficando cada vez menor. Coloco aqui abaixo, arredondo. Agora sim, já deu um efeito bem mais visível dessa mudança de tom. Assim, eu acho que ficou legal. E eu vou fazer isso em todas. Pronto, agora que nós terminamos com os tons de orquídea e lilás, eu vou utilizar o palito para fazer o fechamento, porque sobrou bem pouquinho espaço aqui. E vou utilizar o tom mineral para dar uma clareada aí no finalzinho dessa florzinha. Vou mergulhar aqui o palito. Eu venho aqui, ó, abaixo e arredondando. É um detalhe muito sutil, porque o espacinho realmente ficou bem pequenininho. E eu vou fazer isso com o tom mineral em todas para finalizar. Bom, então agora o nosso miolinho tá quase feito, quase completo. Agora eu vou fazer a parte de transição desse padrão para o outro, que é essa parte aqui que nós traçamos com meio centímetro de círculo, né, de distância. Eu vou usar ainda a mesma tinta, a cor mineral, e eu vou pegar um boleador um pouco com a ponta um pouco maior, né? A ponteira que eu vou utilizar é a ponteira número 5 aqui do Pinta Bolinhas. Então vamos lá. Vou mergulhar o boleador e aplicar. Eu acho que a ponteira número 5 ainda não ficou do jeito que eu gostaria. Eu quero um pontinho um pouquinho maior, então eu vou fazer um teste com a ponteira número 6 do Pinta Bolinhas. Vou pontilhar aqui em cima desse ponto antes que seque. Agora ficou legal, porque ele ficou exatamente do tamanho que nós fizemos aqui o traçado, né? Então, ele encaixou perfeitamente. Então, vamos manter a ponteira número 6 do Pinta Bolinhas para fazer esse ponto aqui de transição. E aqui nós vamos seguindo com pontos regulares, um ao lado do outro, mantendo distância e tamanho, tomando cuidado para não encostar uma bolinha na outra. E vamos fazer isso até preencher toda a circunferência desse miolo. Pronto, e agora, praticamente, o miolo da mandala já está pronto. A linha de transição está feita, toda pontilhada. Agora nós vamos partir para o começo do meio da nossa mandala, que vai ser preenchida com pétalas um pouco maiores do que essa inicial, que vai ser aqui e aqui mais uma linha de transição. Então, vamos lá. Para começar essa segunda etapa da nossa mandala, eu vou utilizar a cor violeta acrílica fosca, que é o número 516. Todos os miolinhos das pétalas, das próximas pétalas, serão com essa cor. Lembrando, como aqui nós fizemos uma pétala menor, o miolinho foi bem pequenininho, né? Que foi em azul hortênsia. Agora, como a pétala vai crescer, eu vou fazer um miolinho maior do que essa primeira pétala para dar a ideia de expansão. Então, eu vou utilizar o Pinta Bolinhas número 6 para fazer esse miolo. Então, eu vou colocar aqui o primeiro, lembrando de centralizar bem esse pontinho para que a sua pétala fique bem simétrica, né?
Esse pontinho aqui é muito importante, porque ele não pode ficar nem para um lado nem para o outro, e sim bem aqui no centro. E eu vou pular uma linha guia e vou fazer na outra. Vou pular a linha guia, fazer na outra e assim consecutivamente em toda a volta aqui da mandala. Pronto, agora já completamos toda a circunferência. Vamos agora começar a nossa pétala. E essa pétala do meio da mandala, né, do início do meio da mandala, será nos tons de azul, pra gente fazer um contraste. E o primeiro tom de azul que eu vou utilizar será o azul celeste, que é um tom de azul mais escuro, da acrílica fosca, que é o número 503, tá? Eu vou começar aqui com o meu pinta-bolinhas, utilizando a ponteira número 1, para essa primeira fase da pétala. Então, eu vou posicionar aqui na minha direção, vou começar aqui de baixo para cima, vou mergulhar o boleador e fazer o primeiro pontinho, que será, lembra que tem que dar uma pequena distância do pontinho roxo para o próximo pontinho, que será esse azul celeste, tá? Para que a gente forme o bico da pétala, porque se você faz muito próximo esse primeiro ponto, você vai acabar contornando a sua pétala e a pétala vai sair arredondada. Não que esse não seja um resultado bonito, é lindo, fica linda a pétala arredondada, mas a proposta dessa mandala é uma pétala um pouquinho mais picudinha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro pontinho aqui mais afastado, eu vou mergulhar novamente a ponta número 1, vou aplicar o segundo ponto ao lado e abaixo desse primeiro e venho descarregando, contornando o pontinho maior roxo, lilás. Lilás não, desculpa, o violeta. Novamente eu vou molhar, aplico ao lado e abaixo e venho descendo, contornando o ponto violeta. Vou fazer aqui no outro, mais uma vez, aplico o primeiro ponto com uma certa distância do violeta, aplico o segundo ao lado e abaixo e desço contornando o ponto maior. A mesma coisa aqui ao lado. Vou fazer aqui mais um para você ver. Mergulho o boleador, faço o primeiro ponto, segundo ponto e venho contornando. E vamos fazer isso em todos os pontos na cor violeta, que são esses pontos maiores do miolo da pétala. Primeira parte já está feita, nesse tom de azul celeste. Eu vou permanecer com a mesma cor, só que agora eu vou mudar para a ponteira número 2 do pinta-bolinhas. Vou fazer o primeiro ponto, não precisa mais dar aquela distância, pode fazer logo acima. Vou fazer o segundo ponto e vou descarregar. Primeiro ponto. E venho descarregando. Primeiro ponto logo acima, segundo ponto e venho descarregando. Segundo ponto do outro lado e descarrego contornando a minha pétala. E eu vou fazer esse mesmo processo em todas. Agora que eu preenchi essa segunda camada com o azul celeste, eu vou mudar o tom, eu vou clarear um pouquinho esse azul. E vou começar agora a aplicar o tom azul hortênsia,
que é o tom médio dessa pétala. E eu vou mudar também a ponteira do meu boleador para a ponteira número 3, para o pontinho ficar um pouquinho mais gordinho e dar aquela sensação de crescimento para nossa pétala. Vou aplicar um pontinho aqui, logo acima, um ponto abaixo e ao lado, vou aplicar o segundo ponto abaixo e ao lado e venho descendo, descarregando e contornando a pétala, fazendo esse movimento arredondado aqui ao descer com o pinta-bolinhas. Um ponto ao lado e abaixo, mais um ponto ao lado e abaixo, e venho descarregando e fazendo esse contorno arredondado da nossa pétala. Vou fazer mais uma para você. Um ponto central, um ponto ao lado e abaixo, mais um, e venho descendo. Mesmo processo do outro lado. Agora eu vou mudar a ponteira para uma ponteira número 4 e continuar com o mesmo tom de azul hortênsia, só que agora com uma ponta maior. E o procedimento é o mesmo. Faço o ponto central, só que agora como já está mais distante, né, o ponto aqui em cima da pétala da base, eu vou pontilhar 1, 2, 3 e desço. 1, 2, 3 e desço. Ok? E vou fazer isso em todas. E a nossa mandala está ficando assim. Vamos continuar aqui o preenchimento. Vou utilizar agora outra ponteira, a número 5, para deixar o pontinho um pouco mais gordinho. E vou mudar para o tom azul água, que é um azul mais claro do que o hortênsia que a gente acabou de pontilhar. Mas se você não tiver o azul água, não tem problema. Basta você adicionar um pouquinho de branco no seu azul hortênsia, misturar que ele vai ficar dessa cor, tá? Então, vamos lá. Então, eu já coloquei aqui no meu godê o tom azul água e vou começar aqui com a ponteira número 5. Faço o ponto central, mais um ponto ao lado, segundo ponto aqui ao lado e abaixo, terceiro e venho descarregando. Um ponto ao lado, segundo ponto, terceiro e descarrego. Vou fazer mais uma vez. Ponto central, ponto número 1, ponto 2, ponto 3 e desço contornando. 1, 2, 3 e desço.
Bom, agora que já finalizamos essa parte da pétala, nós vamos começar a fazer os pontos alongados no meio entre as pétalas. E para isso eu vou utilizar o pinta-bolinha. Eu vou começar com a ponta número 5 do pinta-bolinhas e uma cor de azul um pouco mais escuro, porque eu quero fazer um contraste, já que eu utilizei cores mais claras para fazer aqui a pétala. A cor que eu estou utilizando, essa aqui, é a acrílica fosca, número 559, azul, da Acrylex. Então, vamos lá, eu vou molhar a ponteira aqui, número 5, com um pouquinho de tinta, vou aplicar e vou puxar. Novamente, vou fazer esse processo em todas as linhas aqui no meio, entre uma pétala e outra. Lembrando que a tinta aqui, ela tem que estar bem fluida, porque se ela estiver grossa, ela não vai deslizar bem. Agora que todas as linhas guias centrais entre as pétalas já estão preenchidas com esse tom azul mais escuro, eu vou vir de azul celeste agora, acrílica fosca, que é numeração 503, e fazer os próximos pontos alongados ao lado aqui desse primeiro puxadinho que nós fizemos. E agora eu vou usar a ponteira número 4 do pinta-bolinhas. Eu vou usar o número 4 porque eu quero que fique levemente, discretamente menor o tracinho desse ponto alongado. Eu vou posicionar aqui um pouquinho abaixo desse primeiro ponto, ok? Bem ao lado e abaixo. E eu vou puxar, arredondando levemente, fazendo uma curva. Se a sua curva não foi até embaixo, igual a minha aqui, você pode pegar um palito de dente e com esse palito de dente, você pode mergulhar a pontinha do palito na tinta e dar uma puxadinha aqui na pontinha dela para que ela desça um pouquinho mais, tá bom? E, novamente, aqui eu vou fazer mais um ponto abaixo e ao lado, do outro lado. E venho descendo levemente, arredondando, ok? Eu vou fazer isso mais uma vez aqui para você ver. Desço arredondando, fazendo como se fosse uma barriguinha, puxando aqui, uma perninha, né? E aqui do outro lado. Faz a barriguinha e puxa a perninha. E eu vou fazer isso em todas. Bom, e agora que eu fiz já todos os puxadinhos, os pontos alongados, arredondados com o azul celeste, eu vou clarear um pouquinho a cor e eu vou utilizar agora o azul hortênsia, acrílica fosca, que é o número 579. E vou utilizar a ponteira número 3 do pinta-bolinhas, porque eu quero diminuir. Novamente eu vou posicionar a ponteira número 3 ao lado desse puxadinho aqui. Mas eu vou deixar um pouquinho abaixo pra gente fazer o movimento da flor. Aqui abaixo já fiz uma bolinha, um pontinho, e eu vou puxar esse pontinho arredondando levemente, fazendo a perninha pra fora. Do outro lado a mesma coisa. Molhei o boleador, faço meu pontinho, puxo arredondando, vou até lá embaixo e puxo a perninha pra fora. Aplico aqui mais abaixo, puxo arredondando e puxo a perninha aqui pra fora pra dar um movimento. E a mesma coisa aqui do lado.
E eu vou fazer esse movimento, esse traçado com o ponto alongado em todos. Todos os meus pontos alongados estão feitos e já vai começando a tomar forma a nossa florzinha. Agora eu vou só dar um acabamento para ela ficar mais cheia e mais completa. Para isso eu vou diminuir um pouco o tom aqui do azul e eu vou utilizar o azul água, que é um azul com um tom pouquinha coisa mais claro do que o azul hortênsia. Ele é o número 919. Mas se você não tiver o azul água, não tem problema. Basta você misturar algumas gotinhas do branco no seu azul hortênsia que ele já vai ficar dessa cor, tá? Então, vamos lá. Vou utilizar a ponteira número 2 do Pinta Bolinhas para afinar ainda mais o nosso ponto alongado. Vou pontilhar abaixo daquele ponto alongado com azul hortênsia e vou fazer o mesmo processo. Arredondar puxando e a perninha para fora. Do outro lado a mesma coisa. Abaixo, arredondo e puxo a perninha dele para fora, para dar um movimento. Abaixo, né, o pontinho, mais para baixo, desço arredondando, perninha para fora. E eu vou fazer esse processo em todas as florzinhas. E agora que eu já fiz em todas, né, todas as flores já estão completas, com os pontos alongados, eu vou fazer um arremate, um ponto para fazer um acabamento aqui no centro. E para isso eu vou usar uma outra cor, uma cor que vai dar um pouco mais de destaque para nossa mandala, para o centro da nossa flor, que é o rosa. Eu vou utilizar, para fazer um pontinho aqui no centro, o rosa escuro 542 acrílica fosca. E vou fazer um outro pontinho menor embaixo, no mesmo lugar, né? Só que embaixo com o orquídea, que é o 915. E para fazer esse ponto central da nossa flor, eu vou utilizar o Pinta Bolinhas número 8, que é o maior, porque eu quero um ponto bem gordinho. Vou carregar o meu boleador aqui de tinta. Venho aqui no centro da nossa florzinha e aplico. Novamente, carrego aqui o meu boleador com bastante tinta. Venho aqui no centro, me guiando pela linha central da flor e aplico. Vocês podem ver que sobrou um espacinho embaixo, que é onde eu vou fazer um pontinho menor com outro tom. Eu vou fazer esse pontinho em todas. E olha como está ficando a nossa mandala. E agora eu vou fazer o pontinho menor. Eu ia utilizar o orquídea, mas pensando bem, o rosa ficou tão bonito que eu vou utilizar o mesmo tom de rosa para fazer o pontinho, só que eu vou utilizar uma ponteira menor, vou utilizar a número 4 do Pinta Bolinhas e a mesma cor. Eu acho que vai ficar mais bonito por causa do contraste do que com o orquídea. Então, eu vou pegar aqui a ponteira número 4, vou mergulhar e fazer um pontinho embaixo aqui, me guiando pela linha central. Vou fazer em todas. Pronto, achei que ficou lindo, com rosa, deu um tom de delicadeza. Agora eu vou com a ponta número 2 do Pinta Bolinhas, vou utilizar um outro tom de cor. Agora eu vou utilizar um mineral, que é como se fosse um off-white, né? É um branco, só que um pouquinho levemente escurecido, como se fosse um tom areia, tá? Um creme, né? Eu vou utilizar ele com a ponta número 2 para fazer um acabamento no cantinho
de cada pétala. Então, eu tenho aqui a minha tinta creme. Eu vou agora simplesmente fazer algo bem básico, mas que faz toda a diferença no acabamento da sua mandala. Eu vou carregar o meu boleador. É importante carregar com pouca tinta, tá? Porque o contorno que a gente vai fazer agora é muito delicadinho, muito pequenininho. Eu venho aqui, ó, bem na lateral, ó, da nossa pétala e vou fazer simplesmente, ó, um pontinho assim, como se fosse uma vírgula, de baixo para cima, né? Como se fosse uma vírgula, contornando a pétala. E eu vou fazer em todas, ó, aqui ao lado também, pontinho, e eu vou puxar a tinta desse pontinho, arredondando aqui, contornando a pétala. Ficaram, ó, 2 vírgulas aqui. E vamos fazer isso em todas as nossas flores, em todas as nossas pétalas, pontinho aqui ao lado, com pouca tinta, porque é um adorno pequeno, subo, contornando e faço a perninha aqui puxando. Mais uma vez, vamos lá. Mergulho aqui com pouca tinta, faço um pontinho aqui ao lado da pétala embaixo, arredondo e subo e faço a vírgula. Eu vou fazer isso em todas. Prontinho. Todas com o acabamento feito. Agora vamos para a linha de transição, que é essa linha aqui, que será igual à primeira, né, com a mesma tonalidade. Eu vou utilizar a ponta número 6 do boleador para fazer esses pontinhos e a mesma tinta que eu estava utilizando anteriormente, que é a mineral. Vou mergulhar e venho aqui, ó, fazendo os pontinhos, me guiando entre uma linha e outra. O que vai deixar esse pontilhado aqui de transição reto, né, simétrico, são as linhas que você traçou com o compasso que vão te guiar. Aqui o importante é você manter a mesma distância entre um ponto e outro e o mesmo tamanho, buscando sempre carregar o mesmo tanto de tinta no boleador na hora de pontilhar e sempre a cada ponto mergulhar o seu boleador na tinta para carregar. Quando chegar aqui no meio, né, quando chegar aqui no final, é importante que você tenha um olhar mais cuidadoso, porque às vezes pode ser que não dê para fechar perfeitamente os pontinhos. Então, quando você chegar até o final e ver que, eu não tenho certeza se meu pontinho vai caber aqui, faça bolinhas menores, tá? Pode pegar um boleador com uma ponteira menor, ou fazer com o mesmo boleador que você está, porém colocar menos tinta e fazer uma bolinha menor. E aí, conforme você for fazendo, né, esse pontilhado, você vai modelando e colocando mais e mais tintas nas bolinhas conforme o espaço te permite. Dessa forma, você tem uma maneira de você fazer o fechamento da sua, vamos dizer assim, da sua guirlanda pontilhada de uma forma mais correta, que um pontinho vai ficar bem certinho ao lado do outro, ok? Então, faça pontinhos menores se você tem dúvida se vai caber ou não e vai aos poucos acrescentando tinta nos pontinhos, crescendo eles para ver se vai dar o fechamento correto, tá bom?